A França convocou um timaço para enfrentar o Brasil com um dos melhores ataques do mundo. Mas será que no todo é isso mesmo? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje, em que você vai saber quais foram os convocados pelo técnico Didier Deschamps, quem são os desfalques, a provável escalação e os principais jogadores do próximo rival do Brasil. Antes de contar a escalação, os convocados, chegar na parte que realmente importa, queria apenas fazer uma rápida contextualização sobre o momento da França e quanto é relevante para o Brasil enfrentar um time desse patamar. A última vez que o Brasil enfrentou a França foi lá em 2015. O técnico da seleção era o Dunga e o Brasil entrou em campo com Jefferson no gol, Danilo na lateral direita, Thiago Silva e Miranda na zaga e Felipe Luiz na esquerda. Luiz Gustavo, Elias e Oscar no meio de campo, um ataque com William, Neymar e Roberto Firmino. Desses, os únicos que continuam mais ou menos no radar são Danilo, Thiago Silva e Neymar. O Brasil venceu por 3-1 com gols de Oscar, Neymar e Luiz Gustavo, enquanto Varane marcou para os franceses. Ao todo, o Brasil já venceu a França em 7 oportunidades, com 4 empates, 5 derrotas. Foram 27 gols feitos e 20 sofridos. Esse é o retrospecto do Brasil contra a França. Os franceses chegam com moral, depois de um ano passado muito bom em termos de resultados. Foram 10 jogos com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Entre os times mais fortes, venceu a Croácia e a Alemanha, mas também perdeu para a própria Croácia em um jogo de ida e volta, ele perdeu uma e venceu outra, e para a Espanha. Vamos então ao motivo que você clicou nesse vídeo, os desfalques da França, a convocação, quem são os principais nomes. Assim como o Brasil, a França também tem desfalques importantes. E curioso, o lateral direito, que é um zagueiro improvisado, mas que joga assim também no clube, o Koundé do Barcelona, é um dos principais desfalques desse time, porque os reservas, pelo menos do ponto de vista técnico, não me empolgam tanto, o que é bom para a seleção brasileira. Assim como a gente não vai ter o Militão, eles também não têm o Koundé. O Khéphren Thuram, da Juventus, também é outro. Confesso que esse eu já acompanho um pouco menos, mas também vinha sendo utilizado em alguns momentos como titular na França. Barcola, do PSG, peça importante também, assim, diria que, não sei se mesmo nível que o Rodrigo pro Brasil, mas é um cara que poderia entrar ali no segundo tempo, poderia até ser titular, porque a França não tem tantos pontas esquerdos, tem mais caras que atuam pela direita, então o Barcola também é um desfalque importante para a França. E o Mateta, do Crystal Palace, é outro que está de fora, fazendo muito gol lá na França, mas esse seria reserva de toda forma. O Mbappé era dúvida, porque tem convivido com problemas físicos, mas está na convocação, que também tem. Vamos lá, a lista da seleção francesa. Primeiro vou falar os nomes e aí a gente vai analisando algumas posições aqui. Goleiros: Chevalier do PSG, Maignan do Milan, Samba do Lens. Na zaga, Lucas Hernandes do PSG, Kalulu da Juventus, Konaté do Liverpool, Saliba do Arsenal e o Pamecano do Bayern de Munique. Laterais: Malo Gusto do Chelsea, Digne do Aston Villa, Theo Hernandes do Al Hilal. Você vê que foram 3 laterais apenas, mas porque outros jogadores podem fazer a lateral direita, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. No meio de campo a gente teve Camavinga do Real Madrid, Kanté do Fenerbahçe, Koné da Roma, Rabiot do Olympique de Marselha, Tchouaméni Real Madrid e Zaïre Emery PSG. Atacantes: Akliouche, Mônaco, Cherki, Manchester City, Dembélé, PSG, Doué, PSG, Ekitike do Liverpool, Kolo Muani do Tottenham, Mbappé, Real Madrid, Olise, Bayern e Marcos Thuram da Inter de Milão. Para você que não acompanha tanto, eu jogar os nomes assim vai ficar muito vago. Então a minha ideia aqui é esmiuçar posição por posição quem são os destaques, quem deve ser titular, quem não deve, quem realmente chama atenção nesse time da França. Vamos lá, no gol, o Chevalier já foi um destaque lá da França, foi considerado o melhor goleiro do campeonato francês na temporada passada, mas chegou ao PSG para substituir o Donnarumma e não conseguiu manter o nível. O titular indiscutível dessa posição é o Maignan do Milan, que vem fazendo uma baita temporada, top 10 goleiros do mundo, então a França está muito bem servida no gol. Na zaga, a gente vai ter o Lucas Hernandes, que não é mais o mesmo de alguns anos atrás, não é titular do PSG, mas ainda assim é convocado. O Kalulu, bom zagueiro da Juventus, mas ambos devem ficar na reserva. Konaté, bom zagueiro do Liverpool, mas que às vezes comete algumas falhas. Saliba do Arsenal, aí a gente está falando de um zagueiro de elite, um dos melhores do mundo, sem dúvidas, ao lado do Gabriel Magalhães. Inclusive eu vou fazer um mano a mano aqui, vocês vão ver, vai ser legal comparar alguns jogadores da França com o Brasil, mas o mano a mano vai ser em outro vídeo, tá? Só para deixar claro.
O Saliba, então, elite da elite, assim como o Gabriel Magalhães no Brasil, o Saliba titular absoluto da França, para mim o melhor zagueiro desse elenco aqui, tranquilamente, e o titular ao lado dele deve ser o Pamecano do Bayern, que também vem fazendo uma temporada absurda, voltando ao nível que a gente já viu dele no Leipzig. É um zagueiro com muita qualidade para sair jogando, uma zaga muito rápida e que quem for ali o centroavante vai enfrentar um jogo muito físico, vai ter que jogar muito bem. O João Pedro, pode ser o João Pedro, pode ser o Endrick, o Matheus Cunha, apesar que o Matheus Cunha é mais um meia nesse time do Ancelotti, mas de toda forma a zaga da França é muito boa. Agora, um ponto fraco, assim como o Brasil, eu não boto muita fé nesses laterais aqui da França, não. Primeiro porque não tem o Koundé, que mesmo assim também não é um jogador de total elite e tal, mas é um zagueiro, um lateral direito que tem um pouco mais de capacidade de marcação. O Malo Gusto não é um cara que me agrada, não brilha os olhos, muito menos o Digne do Aston Villa. O Ryan, inclusive, fez um gol em cima dele, o Digne virou piada porque pela marcação que ele fez no Ryan. O Theo Hernandes já foi um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Hoje eu acho que caiu um pouco o nível, ainda é uma arma ofensiva importante, faz muitos gols lá no Al Hilal, por exemplo. Entre ele e o Alexandre, eu prefiro o Theo Hernandes, mas também não é um lateral de total elite. E aqui eu falei que tinha somente 3 laterais, mas por que que tem algumas opções? O Lucas Hernandes, por exemplo, do PSG, pode jogar na lateral esquerda, apesar que já tem 2 aqui, mas a grande questão é que provavelmente é possível que o Zaïre Emery, já fez essa posição lá no PSG, ele também atue como lateral direito na França. Então a dúvida aí na escalação é se vai ser o Malo Gusto, se vai ser o Zaïre Emery ou até outro zagueiro aqui. Aí eu não sei porque teria que ser um improviso por parte do Deschamps. Acho que no meio de campo ninguém mais faz essa posição da lateral direita. Agora, do meio pra frente o negócio começa a ficar um pouco embaçado, tá? Apesar que também não vejo tantos meio-campistas assim, pô, esse cara aqui é absurdo e tal. Meio-campistas, eu acho que a seleção francesa, inclusive, se equipara um pouco com o Brasil. Tem 2 zagueiros muito bons, um goleiro excelente, meio-campistas, 2 muito bons, mas o resto nem tanto, e atacantes é um absurdo assim como o Brasil. Mas vamos lá, pra lista de meio de campo aqui, Camavinga, titular do Real Madrid, cara muito técnico, é um jogador que te entrega muito com bola, você tem um drible curto absurdo. O Kanté não é mais o Kanté de algum tempo atrás, mas estão tentando recuperar ele para a seleção francesa. Acho que é uma espécie de Fabinho lá para eles. Ainda não voltou a ser titular como o Casemiro, por exemplo. Acho que dificilmente ele vai ser contra o Brasil, mas existe essa possibilidade. Koné, confesso que não acompanho muito, apesar de ver alguns jogos da Roma por causa do Wesley, mas para mim é um meio-campista comum, assim como o Rabiot. Aí o Tchouaméni, a gente tá falando da elite, um dos melhores volantes do mundo, tranquilamente, um cara que pode te entregar muito sem bola, cobra um espaço absurdo, é alto, forte, é muito bom em transição, não tem essa qualidade toda com a bola no pé, mas também longe de ser um bagre, como a galera fala. E o Zaïre Emery, um meio-campista que já foi muito promissor, esperava até um pouco mais dele assumir um protagonismo maior no PSG, mas também ótimo jogador que deve, talvez, ser utilizado na lateral direita. Atacantes, a Kliush do Mônaco, um jogador muito técnico, mas reserva. Cherki do Manchester City, esse aqui eu sou fãzaço. Nossa, o que esse cara joga de bola, meu Deus do céu. Pra mim, se eu sou técnico da seleção francesa, eu não deixaria o Cherki no banco nunca. Eu acho que o que o Guardiola faz com ele é uma loucura, porque o Cherki, a gente para ver o Cherki jogar. Depois, se você não acompanha o City, vê um jogo só por causa do Cherki, vale a pena, cara. É ambidestro, ele finaliza bem, ele tem uma visão de jogo absurda, ele tira as jogadas da cartola, drible, condução. Meu Deus do céu, eu sou muito fã do Cherki, apesar de não ter esse gabarito tudo, mas quando eu vejo esse cara jogar, eu paro pra ver mesmo, porque às vezes os números não mostram tanto que o Cherki é bom. E pra mim, pelo menos, vai ser bom, que provavelmente ele vai ser reserva, mas existe a possibilidade dele ser titular, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho quando eu falar a provável escalação. Dembélé do PSG nem precisa de muitas apresentações, é uma temporada um pouco mais picada por causa de lesões, mas ainda assim muito boa, com excelentes números, ambidestro também, finaliza bem, pode jogar por dentro, pode jogar na ponta direita, atacante muito difícil de marcar por essa qualidade de poder puxar para qualquer uma das pernas para finalizar. Doué, atacante muito rápido, ponta do PSG, é uma espécie de, deixa eu pensar aqui, um Martinelli aprimorado, porque ele tem mais drible. Só para vocês entenderem a característica, pode jogar tanto da ponta direita quanto na ponta esquerda, também pode ser titular. Ekitike do Liverpool, principal jogador do Liverpool na temporada em termos de gols, né? Você vai discutir ali com o seus Boslai, talvez, mas o Ekitike é o cara, o homem gol do Liverpool, já que o Isaac não vem rendendo o esperado, se lesionou. O Ekitike chegou lá, assumiu a camisa 9 e virou artilheiro do Liverpool, um centroavante mais
clássico, assim como o Colomoni, esse já disputou Copa, inclusive é ele que perde aquele gol lá com o Martins, numa temporada longe de ser muito positiva do Colomoni, assim como o restante do time do Tottenham. Mbappé, temporadaça dele, né, e esse aqui, em condições normais, se você me perguntar quem é o melhor do mundo, eu fico entre ele e o Yamal, em termos de técnica, não quem faz a melhor temporada, mas quem é o melhor do mundo. E eu acho que o Mbappé tá nessa briga tranquilo. Você vai citar aí o Harry Kane, o Yamal, acho que não, Haaland, mas não passa disso. Acho, assim, como rival tem muita raiva dele, porque é impressionante o tanto que esse cara é bom. E ele não vai chegar a 100% provavelmente, ele vem sofrendo com problemas físicos, tanto é que ele jogou somente, acho que 5 jogos de fevereiro pra cá, muito pouco, então ele não vai chegar voando contra o Brasil, notícia boa nesse sentido. O Olise, do Bayern, talvez um dos craques da França que também não seja muito conhecido pelo torcedor aqui do Brasil, mas é um ponta-direita, clássico, canhoto, que finaliza muito bem, tem números absurdos na temporada, absurdos. No mano a mano eu vou esmiuçar um pouco mais esses números, vou falar um pouco mais sobre a característica de cada um, mas é um jogador que dribla muito bem, assim, talvez seria titular no Brasil com a ausência do Rodrigo. Acho que seria uma disputa muito boa com o Estevão, apesar que o Olise já atingiu um nível, o teto do Estevão é maior, mas o Olise já atingiu um nível muito bom mesmo no Bayern de Munique, é um jogador que realmente eu acho excelente. E o Marcos Thuram, da Inter de Milão, também centroavante, mais clássico, curioso, né? Assim como o Brasil não tem essas características, mas a Inter tem 3 centroavantes mais de área, Marcos Thuram, Colomani e Kliuch, obviamente, o Ekitike, mas obviamente todos com capacidade de sair jogando fora da área. Vamos então aqui para a provável escalação da França. Manhã no gol, Malo Gusto ou Zaire Emery na lateral direita, essa é uma das dúvidas. Salibal, Upamecano e Theo Hernandes ou Digne também tem tido um revezamento muito grande nessa lateral esquerda, não dá pra gente saber quem vai ser o lateral. Provavelmente no meio de campo com Tchouaméni e Camavinga, podendo ter um terceiro homem, e aí eu acho que essa é uma das principais dúvidas. Dembélé, Olise e Mbappé serão titulares, e eu acho que essa última posição que tá totalmente aberto pelas últimas escalações que eu vi, pelo nível de jogo. O Deschamps em alguns momentos escala esse meio de campo com 3 volantes, em outros com apenas 2. Vamos ver o que ele vai fazer contra o Brasil, mas pode ser que seja o Ekitike, pode ser que seja o Doué, o Cherki, o Zaire Emery ou outro meio-campista. Vamos supor que seja o Ekitike, para espelhar um pouco a formação do Brasil. E aí o que dá para esperar desse time? Talvez um 4-2-4 também, um 4-2-4 eu acho que seria bem possível, com o Dembélé por dentro, ao lado do Ekitike, o Mbappé na esquerda e o Olise na direita. Pode ser um 4-2-3-1, com o Olise de meia, o Dembélé na direita, o Mbappé na esquerda e o Ekitike por dentro. Pode ser um 4-3-3 com a entrada de mais um meio-campista, o Cherki, ou o Zaire Emery, ou o Kanté. Vai depender muito do que o Deschamps vê para esse jogo contra o Brasil. Mas, cara, olhando assim, de verdade, o Brasil não perde em termos de qualidade técnica. O ataque do Brasil é tão bom quanto o da França. O meio de campo não fica muito atrás, apesar da França ter jogadores talvez que estejam mais no auge, porque o Casemiro já está em declínio um pouco mais físico, o André ainda está em ascensão, enquanto o Tchouaméni e o Camavinga estão chegando ali no auge, mas mesmo assim o Casemiro hoje, jogando absurdamente bem, o André também. Nas laterais, bem parelho, assim, o Theo Hernandes vai ser bem melhor, mas na direita o Wesley ok, e na zaga também o Brasil não perde nada, apesar que eu acho que a dupla Salibal e Upamecano melhor do que Gabriel e Marquinhos, porque o Marquinhos puxa um pouco para baixo nessa disputa, acho que o Salibal e Upamecano um pouco melhor, mas não é essa coisa toda, tá? Eu acho que a gente não precisa ter medo, claro que tem questão de entrosamento, tem questão de ter o mesmo técnico há mais tempo, pode ser que tudo isso pese. Vai que a França entra com 3 volantes e o Brasil entra com 4 atacantes e a gente toma um sacode, pode ser que isso aconteça, mas isso é papo para um vídeo que eu vou soltar mais pra frente. Então, se você quer saber tudo sobre a seleção brasileira, informações, análises, histórias, curiosidades, se inscreva aí, mais do que bem-vindo. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.